Lançou a série Comando das Criaturas e com isso oficialmente começou o novo universo DC do James Gunn, então pode jogar fora quase todos os filmes e séries de antes, com algumas exceções que daqui a pouco eu vou te explicar. E a série tá dando o que falar, sem medo de mostrar morte, fazer piada pesada ou até mostrar algumas cenas polêmicas ou envolvendo relações íntimas. A parada tá simplesmente sinistra. Quase que um esquadrão suicida, mas formado por monstros e com um arzinho de Guardiões da Galáxia. Tá bem a cara do James Gunn. Uma coisa eu te garanto, os dois primeiros episódios foram completamente diferentes de tudo que eu imaginei sobre essa série, então se você já quiser saber o que tá rolando e também saber quais séries e filmes fazem parte desse novo universo, já fica aqui, bora bater um papo sobre isso. E sem mais enrolação, primeiro, o que é o Comando das Criaturas, né? O Creature Commandos. A série introduz praticamente como sendo um esquadrão suicida composto por monstros. É literalmente dito logo nos primeiros minutos do primeiro episódio que o projeto Força Tarefa X tinha sido proibido, só que só tinha sido proibido de fazer aquele tipo de coisa com humanos. Então agora Amanda Waller decidiu partir para Força Tarefa M, formada por monstros. Ou seja, a série praticamente fala na cara que a proposta é um esquadrão suicida feito por monstros ou personagens com temática de monstro. E o plot todo começa, o grupo é formado a princípio porque a Circe, que para quem não sabe é uma das maiores vilãs da Mulher Maravilha, uma grande feiticeira extremamente poderosa, tá causando um tumulto e juntou um grupo que está sendo chamado de os Filhos de Temíscara. E tem um grupo de homens que querem ir até a Ilha das Amazonas e essas coisas todas. Inclusive, vale destacar que até agora, aparentemente, nesse universo cinematográfico da DC, a Circe, na verdade, é uma amazona. Ela foi descrita lá no começo da série como sendo uma amazona rebelde. Não é exatamente assim nos quadrinhos, mas é assim que estão retratando na série. E o objetivo dela é basicamente conseguir o trono da Ilha Temíscara, porque ela fala que é a herdeira legítima. Apesar de que eu acredito que isso depois vai ser revelado como sendo uma mentira dela. Mas, de qualquer forma, ela juntou um grupo, convencendo eles a ajudar ela, basicamente falando que depois de derrubarem um país chamado Pocolistão, ela vai liderar aqueles homens que querem ir até a ilha para dominar ela, e o plot é basicamente que Pocolistão tem uma aliança importante com os Estados Unidos, então Amanda Waller manda o Rick Flag, no caso o Rick Flag Sr., porque sim, ele é pai daquele Rick Flag que apareceu em Esquadrão Suicida do James Gunn, e ele vai liderar essa nova versão do Esquadrão Suicida, que no caso é o Comando das Criaturas, a Força Tarefa M. Então, como você percebeu aqui, a gente já tem uma conexão com o filme de antes. Como eu expliquei, tem algumas exceções nessa questão de esquecer tudo o que aconteceu antes. O James Gunn, inclusive, tinha falado em uma entrevista que nada que aconteceu antes de Comando das Criaturas é canônico, a não ser que seja citado em Comando das Criaturas ou depois. Então, caso você esteja na dúvida de o que tá valendo para esse novo universo do James Gunn, é basicamente Comando das Criaturas, tudo que vier depois e tudo que veio antes que seja citado no que vai vir depois. Logo no primeiro episódio, a gente já tem várias citações relacionadas ao Esquadrão Suicida do James Gunn. Então, ele é canônico e as coisas derivadas dele também. A não ser, claro, que venham algumas exceções, mas por enquanto é isso que a gente tem como canônico. Mas beleza, agora que você já entendeu o plot inicial, deixa eu te falar quais são os membros desse grupo, para depois eu explicar resumidamente o que aconteceu nos dois primeiros episódios que já lançaram. Indo para os membros, como eu falei, eles estão sendo liderados pelo Rick Flag Sr. Como eu falei, o filho dele tinha aparecido em Esquadrão Suicida. Também aproveitando o gancho, o Weasel, ou Doninha, que tinha aparecido em Esquadrão Suicida, também está na equipe. Além disso, a gente tem a noiva, que foi formada a partir de cadáveres, basicamente para ser a esposa do Frankenstein, apesar de que na verdade ela pegou foi o pai do Frankenstein, o criador deles. Mas calma que já que eu explico isso. Além disso, a gente tem o Dr. Fósforo, que tem uma pele irradiada, liberando muito calor, radiação e queimando as coisas ao redor dele. Ele tem basicamente a temática de um esqueleto. A gente também tem o GI Robot, ou então o robô recruta, que é basicamente uma máquina mortífera obcecada em matar nazistas. Ele literalmente ficou a série inteira perguntando quando que ele ia poder matar alguns. A gente também tem a Nina, que é basicamente uma mulher peixe. Ela é anfíbia, só que ela é originalmente humana. Ela não é atlante. E isso daqui ainda não foi completamente explicado. Nos quadrinhos, a Nina originalmente é uma cientista e ela se colocou em um processo de transformação para virar um ser anfíbio. Aqui na série, até agora, o que a gente sabe é que o pai dela era um cientista e basicamente foi por conta dele que ela ficou assim, aparentemente. Por enquanto, o grupo é esse, mas a série deixou claro que aparentemente o Frankenstein também vai entrar depois. Conhecendo os membros, agora bora falar um pouco de como que a história se desenvolveu, porque honestamente foi um ritmo bem louco. O grupo se forma, então eles vão para Pocolistão para defender a família real, basicamente, principalmente a princesa, e lidar com a ameaça da Circe. A questão é que logo quando eles chegam lá, o Rick e a princesa já tem um clima se enrolando, eles conversam um pouco, mas a princesa não quer saber de conversa, ela quer saber de outra coisa, se é que você tá entendendo. E é aí que a série mostra que não tem medo de mostrar os personagens mandando ver, por assim dizer. Uma cena
cena completamente inesperada. Eu não imaginava que algo assim iria acontecer. Era justamente a gente tendo alguns membros da equipe esperando do lado de fora do quarto, com cara de paisagem, enquanto a gente só ouve os gritos dos dois. Meu Deus do céu. A série tem um humor completamente quebrado, no sentido positivo, de que eles não têm problema de fazer piada com nada, pelo visto. A gente também teve uma luta muito linda. A animação da série, inclusive, tá impecável, principalmente nas cenas de luta, tá algo muito fluido, muito dinâmico e muito bonito de ver. Mas voltando pro tópico, a gente teve uma luta muito bacana entre o Rick Flag e o Dr. Fósforo. Isso porque enquanto o Rick tava dormindo, o Fósforo tentou ir lá buscar o controle que o Rick tinha, que a Amanda deu pra ele, que quando acionado daria um choque no cérebro de todos do grupo. Eles têm uma luta, o Rick consegue ficar com o controle no final, apesar de ter saído todo queimado por conta dos poderes do Fósforo. Só que aí a gente tem um detalhe muito interessante, porque o Rick não vê eles só como coisas. Ele fala que o Fósforo estava sendo idiota, que era óbvio que a Amanda não tinha só um controle, que se soubessem do que ele fez e que ele tinha pego o controle, ela iria dar um choque tão grande neles que ele iria ficar dias pulando doido essas coisas. E aí o Rick fala que ele não tá lá pra torturar nenhum deles, eles são uma equipe, ele quer colaborar apenas. Nesse meio tempo a gente também tem a Nina e a noiva saindo de fininho do castelo no meio da noite, porque a noiva quer ir até o castelo onde ela foi criada. E aí a gente tem o backstory completo dessa personagem que tá sendo o foco da série até agora. Basicamente, o Frankenstein tinha sido criado pelo pai dele, por assim dizer, e se sentia sozinho, ele queria uma noiva. Convenceu ou quase forçou o criador dele a criar uma noiva para ele, só que ela tinha que passar por um processo de adaptação, aprender as coisas e tudo mais, e o Frankenstein estava muito impaciente. E nesse processo de adaptação, o doutor foi ensinando as coisas para ela e eles acabaram se aproximando e digamos que ele mandou ver no monstro feito de cadáveres que ele mesmo criou. Que coisa bizarra, viu? Vocês têm noção que ele criou o Frankenstein como se fosse um filho, entre aspas. O Frankenstein pediu uma esposa, o cara criou e ele mandou ver na esposa do filho. Olha que safadeza. Ainda mais considerando que ela era feita de cadáveres. Que coisa nojenta. Mas depois disso, o Frankenstein matou o doutor e tentou ficar junto da noiva porque agora não teria mais nada para impedir o amor deles, só que ela não ligava para ele de verdade. Isso aí rolou lá em 1800 e desde então quase 200 anos passaram. A noiva viajou todo mundo, tentou se esconder de várias formas, tentou viver uma vida normal em vários momentos. O Frankenstein sempre seguindo ela para eles poderem finalmente ficar juntos, mas ela sempre dava um jeito de fugir. Mas agora voltando pro presente lá no castelo, uma senhora que tava lá amando no Frankenstein entrou em contato com ele e avisou que ela tava lá. Então agora ele já sabe onde ela tá e tá indo até ela. E nesse meio tempo também a gente obviamente teve uma treta rolando, porque a Cersei ficou sabendo do grupo que tava lá e ela vai até o castelo onde a Nina e a noiva estavam. E depois de uma luta muito intensa, onde a noiva não só se mostrou muito forte, mas também muito habilidosa, arremessando móveis para conseguir lidar com a magia da Circe, a Nina acabou sendo baleada por uns soldados e a noiva foi derrotada pela Circe por conta da magia. A última cena que a gente tem do segundo episódio é justamente as duas caídas no chão. Como eu acho que deu pra perceber, a série é muito insana. Eu pessoalmente tô achando ela muito boa, muito interessante, muito divertida até agora, só que sem sombra de dúvidas é algo bem fora da caixa, no sentido que é algo estranho de se ver. E não é só pelo conceito de ser um grupo de monstros, esse é o de menos na verdade, é mais a atitude deles e a história que tá rolando. Apesar disso, muito divertido e muito bom. Se você quiser ficar por dentro do que vai lá nos próximos episódios, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer a review de cada um deles aqui pra você. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like pra apoiar o canal. Deixa aqui nos comentários se você já viu essa série, se você viu, o que você tá achando. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.